Vocês vão rir agora desse moleque gordinho que não tem nada e que é a piada da sala de aula. Mas eu vou ser melhor do que todos vocês, eu vou vencer todos vocês. Sabe aquele moleque na escola que é o mais zoado de todos? Aquele que batem nele, aquele que chutam ele, aquele que tiram um sarro da cara dele, aquele que é gordinho, de óculos. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai não tinha condição financeira nenhuma, tinha sido aposentado com salário mínimo, então eu andava com roupa rasgada. Eu usava, na época, um tênis que se chamava Conga, que era um tênis que se comprava na feira. Então, a minha infância foi cercada por bullying. Se eu dividir com você que eu tenho boas lembranças da minha infância, não é verdade. Eu não tenho nenhuma boa lembrança da minha infância. Nenhuma. Só que foi o bullying que me motivou pra entrar na academia. Eu queria, de alguma forma, mudar o meu corpo pra poder sair daquele bullying. Pra poder ser aceito. Então, eu comecei meus treinos, pensando nisso, fazendo halter de concreto e lata de tinta. O problema é que eu usava... Em casa. Eu usava os halteres de concreto com lata de tinta. E um dia, os moleques ficaram sabendo, pularam o quintal da minha casa e levaram os halteres. Bem fudendo. Aí fui emagrecendo sozinho, aí fiquei muito magro, depois comecei a treinar. Mas a minha infância, ela foi cercada por bullying. E, cara, tem muita gente que assiste a gente aqui que já passou por bullying, ou até passa. E passa, né? E eu vou dividir com vocês uma coisa. Eu sou de uma época que o bullying ainda não existia. Era zoação. Não. A professora tirava um sarro de mim junto com a galera. Ela ria junto com a galera. Caralho. Então, tipo, os moleques tiravam um sarro da minha cara, a professora ria junto. Os moleques me botavam um apelido ferrado, a professora me chamava pelo apelido. Porque era uma época que a galera ainda não estava antenada nisso, na destruição psicológica de uma criança. Então, domingo à noite, naquela época já existia o Fantástico, começava o Fantástico, me dava a crise do pânico, meu coração começava a acelerar, me dava tremedeira, porque eu sabia que no outro dia eu ia pra escola. Cara. Entendeu? Eu sabia que no outro dia ia pra escola. E quando eu chegava na escola, cara, eu não tenho vergonha de dizer isso, até pra dividir com a galera. Teve dia de eu me mijar nas calças de medo dos moleques. Porque os mais velhos se juntavam e me davam surra. Sem motivo. Qual motivo? Sem motivo. Hoje o bullying é uma coisa muito perigosa, né? O cara meteu um bullying, a professora viu, o moleque foi expulso. O moleque perde... Naquela época, não. E como eu era o gordinho de óculos, eu era o primeiro aluno da sala, só tirava 9 e 10. Os moleques me batiam pra obrigar a passar cola pra eles. Eu tive muitas notas na escola que eu fui prejudicado, porque os moleques chegavam pra mim e falavam assim: você vai fazer a minha prova, se você não fizer a minha prova, eu vou te dar uma surra. Aí o outro falava: você também vai fazer a minha. Aí eu fazia 2, 3 provas, o professor não percebia, ia passando. Aí chegava na hora da minha prova, eles nem tinham tempo de eu fazer. Os caras que mais aprontavam comigo, até hoje, eu lembro o nome, o sobrenome. Nossa, isso traumatizou inconscientemente, muito, né? Eu procurei eles nas redes sociais. Nossa. De tanto que isso me traumatizou. Sim, imagino, nossa. A minha vida, até os meus 14 anos de idade, foi totalmente destruída pelo bullying. Mas me tira uma dúvida. Você, nessa época, você tem pai, mãe, irmão? Qual era a relação? O bullying não conta, cara. Ele guarda aquilo porque ele sente vergonha. E eu tinha um agravante. Eu sofria muito bullying pelas roupas que eu usava. Só que minha mãe, pelas dificuldades que ela passava, financeira, a gente recebia cesta básica de família. Sim. Então minha mãe, eu já falei isso em outras vezes. Na época tinha um programa de rádio que chamava Paulo Barbosa, nem sei se ainda existe. Nem sei se ele é vivo. Aí tinha a oração do meio-dia do Paulo Barbosa, né? Que era uma oração que ele fazia na rádio. Minha mãe descia de joelho naquele rádio e chorava igual uma desesperada. E aí meu irmão mais novo, a gente em casa, minha irmã já trabalhava nessa época, a gente via a nossa mãe chorando, dava desespero, cara. Tipo, começava a chegar perto de meio-dia, dava desespero na gente, porque a gente sabia que a nossa mãe ia dobrar o joelho ali no rádio e chorar. Como eu ia chegar pra minha mãe e falar assim: mãe, eu tô sofrendo bullying porque eu tô com uma calça rasgada, eu era gordinho e minhas coxas roçava e rasgava no meio da calça. Aí os moleques não perdoavam, entendeu? Eu não podia falar isso pra minha mãe, ia fazer com que ela sofresse ainda mais. Aí um dia eu tava com muito medo de ir pra escola, porque tinha um moleque que tava me batendo toda hora, só que o moleque era meio doidão assim, tá? Tipo, meio...
Moleque não devia bater muito bem da cabeça, porque ele era repetente de muitos anos, escola pública, Sim. repetente de muitos anos, então, tipo, a gente era desse tamanhico, assim, ó, o moleque era enorme. Cara, e ele pegou a neura de ficar me batendo direto. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, aí eu fui falar pro meu pai. Aí o que meu pai fez? Meu pai contou pra minha mãe, que meu pai tinha uma diferença de idade muito grande pela minha mãe. Minha mãe foi na escola, fez um escândalo com a diretora, com a professora. Sabe o que a professora fez? Entrou na sala de aula e esporrou a classe inteira, dizendo, eu quero saber quem tá batendo, quem tá aprontando com esse moleque, a mãe dele veio aqui. Aí acabou minha vida. Acabou. Porque aí ninguém queria mais olhar pra minha cara, ninguém queria saber mais de mim, e quem me batia dobrado. Porque era o X9. Eu juro pra você, eu não tenho nenhuma infância da minha lembrança, nenhuma lembrança da minha infância, nenhuma. Tipo, Renato, uma brincadeira legal, uma coisa... Nada. É como se meu cérebro tivesse apagado a minha infância. Acho minha vida começou normal. depois dos 14 anos de idade, cara. É muito louco. As pessoas têm tendência em bloquear traumas, elas bloqueiam traumas, porque não é algo bom pra se lembrar, então ela bloqueia. Cada um se manifesta de um jeito. Tem gente que não, tem gente que é o contrário, né? Tem gente que leva esse trauma pro resto da vida e é um adulto traumatizado. Eu não sou um adulto traumatizado. Não sou traumatizado entre aspas. Porque eu tenho um filho de 8 anos de idade, cara, eu tenho pânico de imaginar que ele sofre isso. Então, tipo, se ele engorda um pouco, eu não deixo ele comer mais. Se eu acho que a roupa não tá legal, eu falo pra mãe dele, tira essa roupa, esses moleques vão tirar um saco. Tipo, ficou na minha cabeça. Eu tenho um pânico de imaginar que ele possa passar o que eu passei. Sim. Mas o que eu passei em bullying, vou te falar, destruiu a minha infância. Mas posso falar pra você uma coisa? Assim, você sabe onde foi a minha reviravolta? A minha reviravolta foi depois de muitos anos. Eu já tinha 6 lojas de suplemento na época e uma distribuidora. Faltava uma loja para bater o meu recorde, que foram 7 lojas. Eu tinha 6 lojas e uma distribuidora. Minha vida já estava voando, eu já tinha uma condição financeira totalmente diferente. E eu estava abrindo a 6ª loja na zona sul de São Paulo e faltou comprar uma televisão. Tava terminando de decorar ela. Aí eu falei assim, vou ali na loja. Aí subi no shopping, numa rede de loja. Aí peguei a loja, escolhi a televisão e tal, tudo. Aí fui pegar a TV do balconista, que vai lá, embala. Sim, tem que liberar. Serviço honesto como qualquer um. Mas quem estava lá embalando a minha TV? Um dos caras que mais aprontou comigo. Aí eu olhei e falei assim, poxa, eu cheguei aonde eu queria. Lá em cima. Eu não acho que era esse o maior sonho da vida dele, ser o cara que entrega a TV no balcão. Então, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, fez de mim uma pessoa melhor e mais forte pra eu chegar aonde ele não conseguiu chegar. Sim. Entendi. Então, pra mim, ali eu vi uma resposta. Porque também uma coisa é fato. Talvez toda essa minha sequência de bullying, que fez muito mal pra mim, também me fez reagir à vida. Peraí, cara, eu não tenho nada. Eu comecei trabalhando aos 11 anos de idade, entregando panfleto no Farol. E isso já foi uma força do bullying, porque minha mãe precisava de ajuda financeira e eu precisava comprar um tênis pra mim. Então, aos 11 anos de idade, eu comecei a ir atrás, também motivado pelo bullying. Eu tenho que trocar esse tênis pra parar de sofrer o que eu tô sofrendo de preconceito dentro da escola por causa de um tênis. Cara, os moleques tinham preconceito comigo por causa da porcaria de um tênis, cara. De um tênis. As meninas tinham asco de mim, assim. Tipo, eu fui beijar a primeira vez com 16 anos de idade. Meu primeiro beijo foi com 16 anos de idade. Até os 14 anos de idade, eu era o ridículo. As meninas olhavam pra mim. Eu nunca me esqueço. Tinha uma moça que trabalhava comigo, que estudava comigo, uma moça muito bondosa, uma menina como nós, todas crianças. E ela, uma vez, eu tava na sala de aula e a gente tinha amizade. Era uma das poucas pessoas que brincava, conversava comigo, tudo tal. Ela conversava comigo, a gente trocava informação ali, aí de vez em quando, na hora do intervalo, ela vinha, falava comigo. Era uma das poucas que tinha coragem de ter amizade comigo. E, cara, isso é muito louco. Falar da minha infância mexe comigo. Já muda a minha voz. É um gatilho, né? É um trauma mesmo. Cara, pra você ver, né? Tipo, não tem como imaginar, né? O cara olha assim, você vê você... é o Superman, né? vê você, um cara... Nunca passou né? nada. Eu digo, não. Bem sucedido, né? Vê uma postura, lá, você né? fala, nunca eu imaginaria isso na vida. Né? Esse cara voou a vida inteira. Aí essa menina era uma das poucas meninas que tinha amizade comigo. E aí sabe o que fizeram um dia comigo na sala de aula, cara? Parece
Parece engraçado, mas não dá nem pra rir diante do que fizeram. 2 moleques combinaram, aí todos sentados. Aí um menino pegou meu estojo, tirou da minha mesa e jogou no corredor. Aí eu levantei pra pegar o estojo. Quando eu levantei pra pegar o estojo, eles já tinham combinado com a sala de aula inteira. A sala de aula estava esperando aquela cena. Eu levantei e a gente usava calça de tactel, né? Uniforme da escola. Sim. Baixaram A minha calça, cara. Nossa. No meio da sala de aula. São Com todo mundo combinado. Todo mundo começou a dar risada e quando eu olhei pro lado, eu vi o olhar de pena da menina. Eu vi o olhar de pena dela pra mim. Cara, naquele dia eu virei e falei assim: eu vou ser um cara melhor do que todos vocês dessa sala. Me arrepiei, velho. Eu vou ser um cara melhor do que todos vocês. Vocês vão rir agora desse moleque gordinho que não tem nada e que é a piada da sala de aula. Mas eu vou ser melhor do que todos vocês. Eu vou vencer todos vocês. E o olhar de pena dela me matava. E, cara, eu tenho certeza que eu venci todos eles. Não sei como eles estão, aonde eles estão. Mas ninguém tem a força, a vontade e a coragem que eu tenho. Não naquela sala de aula. Não naquela sala de aula. Cara, que Então, foda. fica um recado pra galera que tá assistindo o seguinte: se você tá passando o pior momento da sua vida, cara, olha pra todo mundo e fala: vocês ainda vão ver a minha vitória, vocês vão me ver lá em cima, vocês vão me aplaudir, porque aqui dentro tem um leão muito mais forte do que vocês imaginam. Tinha 14 anos de idade, Todd. Trabalhava aqui de office boy. Minha mãe era doméstica. Meu pai na cama, cara, sem R$1. Você não sabe o que é você receber cesta básica de parente pra... Minha mãe tinha um maldito, cara, de uma oração do meio-dia do Paulo Barbosa. Todo dia ela descia de joelho naquele rádio, cara, pedindo para as coisas melhorarem. Trabalhava de office boy aqui. Peguei o dinheiro que era contado inteiro pra dentro de casa. E o filho da puta, cara, me roubou, me levou todo o dinheiro, velho. Nesse lugar aqui, ó. Com 14 anos de idade eu fiquei pensando se eu encarava minha mãe ou se eu pulava dessa porra logo e acabava a minha vida. E olha onde eu cheguei, velho. Às vezes eu acordo cansado, cedinho pra realizar meu cardio. E aqueles demônios que todos nós temos assopram no meu ouvido. Por que você faz isso? Eu nunca mostrei pra você, né, Gui? Essa aqui é a minha família. Essa aqui é minha mãe, minha irmã mais velha. Esse aqui é meu primo, minha tia, irmã da minha mãe, irmã do meu pai. Esse terreno aqui é o terreno onde eu nasci. Aqui minha mãe estava comemorando a compra do terreno. Eu era esse moleque aqui. A minha vida literalmente representa 80 a 90% dos atletas que participam desse esporte. Eles não vivem do esporte, eles vivem para o esporte. Acordam todo dia pela manhã, trabalham, pagam as suas contas através desse trabalho, investe no seu físico, investe no esporte. Muitas pessoas sequer subiram num palco ainda, mas levam um estilo de vida como eu, totalmente voltado para o esporte. Regram e cuidam da sua dieta, do seu treino com muita disciplina.